E parece que Alexandre de Moraes decidiu mesmo mandar Bolsonaro para a Papuda. O que combina mais com ele, já que ele é o Bozo, a Papuda é mais adequada. Mas eu acho mesmo que o Bolsonaro queria encontrar era o Papai Sacudo. Muito possivelmente na Papuda ele vai encontrar alguém do tipo. Inclusive, o exame que o Alexandre de Moraes solicitou para saber se o Bolsonaro vai ou não passar por cirurgia, muito possivelmente é para determinar quando que Bolsonaro pode sair da superintendência da Polícia Federal e ir para a Papuda. Até mesmo a família Bolsonaro quer que ele vá para a Papuda. Porque ali onde ele está é um local muito pequeno. Bolsonaro está paranoico, sim, segundo relatos ele está paranoico, está muito pequeno, ele está isolado e não tem ninguém para conversar com ele. O que é uma grande ironia, porque o mundo, como nós falamos muitas vezes para essas pessoas da Terra plana, ele capota. Porque Bolsonaro, na época da crise sanitária, fingia e imitava pessoas sem ar. Agora ele está sem ar. Não queria ter distanciamento social. Agora ele está. Quando todo mundo pode curtir, ele tem que ficar recluso em um quartinho jogado num almoxarifado qualquer, como ele fez conosco na época da crise sanitária que foi justamente o motivo que levou Bolsonaro a fazer tudo o que ele fez e agora estar na prisão. Coloque nos comentários se você acha que Bolsonaro encontraria um Papai Sacudo na Papuda. Eu acho que sim. Vocês acham que ele quer encontrar o Papai Sacudo? Toda essa história de paranoia do Bolsonaro, não comer comida, vocês acham que é verdade ou ele tá despirocando de vez numa grande mentira? Quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro vai para a Papuda? Se você quer a Papuda, você vai deixar um like no vídeo, um dedão no Bolsonaro, claro, com seu like, e se inscreva no canal. A Papuda não está descartada para o Bolsonaro. Na verdade, ele vai para a Papudinha, que é um local dentro da Papuda. O Alexandre de Moraes não descartou essa possibilidade, como nós já sabíamos lá faz aí mais ou menos algumas semanas, né? Isso segundo informações da Luísa Martins. O Bolsonaro ele foi para a Superintendência da Polícia Federal porque o Alexandre de Moraes não queria confusões e tumultos. Então deixaram o Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, mas a Papudinha não está descartada e agora nós temos mais informações sobre isso. Tá? O Gustavo Uribe, da CNN Brasil, foi quem trouxe a informação. Ele disse que o STF está avaliando transferir o Bolsonaro para a Papudinha, que é o batalhão da Polícia Militar anexo à Papuda. Fica lá na Papuda. Tá? Outros presos já que vieram da política ficaram. Anderson Torres está lá preso. A família Bolsonaro avalia que o melhor cenário seria ir mesmo para a Papuda, ou para a Papudinha, porque a prisão domiciliar, nesse momento, está descartada. Bolsonaro não vai ser preso, não vai para o regime domiciliar em 2025. Então, para ficar onde ele está, o melhor é ir para a Papudinha, porque o Bolsonaro, ele está numa cela pequena e ele está reclamando disso. Ele está reclamando de muitas coisas. Primeiro, que o local é pequeno e ele está solitário. Que peninha dele, né? Ele está muito solitário, muito sozinho. Tem um barulho, segundo o Gustavo Uribe, de um gerador e ele fica completamente atordoado. Então ele tá com essas reclamações e na Papudinha o local seria maior, teria até uma varanda para ele poder ali olhar os passarinhos, teria cozinha, ele poderia ter mais espaço. Então ele quer ir para o Airbnb presidial. Ele quer um tratamento especial, o que é muito estranho, porque os aliados dele vão lá para El Salvador e querem ficar trazendo aquelas prisões do Bukele. Uma coisa esquisita. O Bolsonaro, eu acredito que ele vai para a Papudinha depois dos exames que vão atestar se ele precisa ou não de uma cirurgia. Nós ficamos sabendo que a defesa do Bolsonaro solicitou que ele vá passar por uma cirurgia para tratar de dois problemas. Primeiro, o problema dos soluços, que é uma sequela da última cirurgia que ele passou, e depois para tratar uma hérnia na região da virilha, uma hérnia inguinal. Possivelmente vai colocar ali uma telinha e para conter o intestino vazando para o lado de fora. E a defesa do Bolsonaro falou que é uma emergência, só que apresentou exames de 3 meses. O Alexandre de Moraes desconfiou disso, falou, mas ele tem atendimento 24 horas, não teve nenhum relato de emergência, quando foi feito a perícia, o corpo de delito, nada indicou que o Bolsonaro está mal, então eu quero exames novos. Só que para além dos exames novos que o Bolsonaro determinou, que o Alexandre de Moraes determinou que a defesa do Bolsonaro apresente, o próprio Moraes pediu para a Polícia Federal realizar uma perícia por conta própria.
E a Polícia Federal vai determinar se o Bolsonaro precisa ou não de uma intervenção cirúrgica. Intervenção cirúrgica é essa que deixaria o ex-presidente no hospital de 5 a 7 dias. Não seria algo muito complexo, aparentemente. Só que o Alexandre de Moraes botou a Polícia Federal para investigar o Bolsonaro e depois que tudo isso for finalizado, muito possivelmente o ex-presidente irá para a Papudinha. A própria defesa do Bolsonaro solicitou que o médico fosse levar um ultrassom portátil para passar ali na virilha do Bolsonaro para saber se ele tem ou não essa hérnia que estão tão alardeando para lá e para cá. A questão é a seguinte, segundo a Veja, aliados de Bolsonaro que o visitaram na prisão dizem que ele está extremamente paranoico. Está atormentado, bem mais atormentado do que o dia que ele enfiou o ferro de solda na tornozeleira porque ele estava ouvindo vozes. Então agora não são somente vozes da tornozeleira. Ele está ouvindo vozes, talvez, das pessoas que ele ceifou a vida na crise sanitária. E no silêncio da cela, ele escuta essas vozes. Então ele está amaldiçoado por tudo que ele nos fez passar. Ele está pirado. Ou talvez seja a saudade do Aristides, né? Não sei se tem duchinha íntima também lá no banheiro onde ele tem, talvez ele não esteja conseguindo fazer a chuca, o que é um problema para uma pessoa na condição do Bolsonaro, que o único momento que ele consegue externalizar o prazer reprimido dele é fazendo a chuca, com a desculpeta de que ele está precisando ali fazer uma limpeza um pouco mais íntima. Mas ele está paranoico, por conta da solidão e principalmente porque ele está com medo de morrer na prisão. O maior temor do Bolsonaro é ser envenenado. Então ele não come a comida da prisão, que é uma comida que está seguindo as dietas ou as recomendações dos médicos dele, mas ele não come comida da prisão porque ele tem medo de ser envenenado. Algo que já é muito antigo. O Bolsonaro teme ser envenenado há muito tempo, desde a época que ele era parlamentar. Então ele só come as marmitinhas que a Michelle leva para ele. E não estou aqui fazendo nenhum tipo de picardia ou trocadilhos falando que Michelle vai lá para ser marmita do Bolsonaro. Não, porque a gente sabe que agora com picardias ou sem picardias, Bolsonaro tá sem o chip dele, que ele comentou pro Léo Dias, então ele não consegue mais ficar de pé. Então esqueçam as potenciais marmitas adicionais, né, para além do arroz, feijão e do leite condensado. O lance é o seguinte, se o Bolsonaro ir para a Papuda, é bom para o Bolsonaro. Não somente pela questão física e psicológica, mas pela questão política. Porque na Papuda, o Bolsonaro ainda não estará na prisão domiciliar. E ir para a prisão domiciliar encerra a história do Bolsonaro. E ele cai no esquecimento. Por quê? Porque o Centrão está fazendo uma força para jogar o Bolsonaro para escanteio e tirá-lo completamente em 2026. A chance do Bolsonaro manter o assunto relevante seria uma anistia que não vai acontecer e está agora havendo toda uma dúvida se a dosimetria vai passar ou não, por conta das pressões populares. Se a anistia não passar e a dosimetria não passar, qual é a história que resta a Bolsonaro? Ir para domiciliar. Só que se ele for para domiciliar, encerra, porque como ele não vai escapar mesmo da prisão, não vai ser anistiado, o prêmio máximo seria, ou o prêmio alternativo, ou o prêmio de consolação, seria a prisão domiciliar. Então seria quase como uma vitória, porque é a condição possível. E isso desmobilizaria completamente os apoiadores de Bolsonaro. Portanto, o pior que pode acontecer para o Bolsonaro agora é justamente ir para a prisão domiciliar. Alexandre de Moraes está fazendo um favor para o Bolsonaro. Ele deveria ser grato. Pelo menos, essa é a minha opinião. E talvez ele até encontre um papai sacudo lá na prisão, né? Agora vai ter a segunda temporada de Tremembé e vai ter o Robinho, né? Eu vi o teaser. E na primeira temporada mostrou o relacionamento, né, da Suzane com o Sandrão. Talvez o Bolsonaro encontre o Sandrão e vire até peça de filme. Melhor do que aquele com o Jim Caviezel, né?